Aqui a gente tem um trim-pot, que é a mesma coisa do potenciômetro, mas ele não tem o eixo. Aqui você tem que colocar uma chave de fenda aqui de 1/8, por exemplo, para fazer a regulagem da resistência elétrica. Aqui o potenciômetro aqui, ele é bastante utilizado, por exemplo, lá no dimmer ou ventilador, né? Para controle de velocidade. Esse aqui é bastante utilizado, portanto, eletrônico, onde nós temos aí a parte de, por exemplo, de torque. Está escrito torque aqui em cima, o professor Alain vai lá e regula o torque, ou para a direita ou para a esquerda. Para a direita a gente aumenta, para a esquerda a gente diminui, certo? Por que a gente regula esse torque? Para evitar, por exemplo, se o carro lá para no meio do portão lá e bate o portão lá no meio do carro e vai estragar o carro totalmente. Aí o que você faz? Diminui aí o torque do motor, ok? Para evitar isso também, o que a gente faz? A gente coloca um sensor aqui, ó, de barreira. Quando o carro estiver parado aqui, ó, o portão ele para, certo? Se ele ficar parado aqui por muito tempo, ele vai parar e não vai fazer vacionamento. Então ele tem que passar e não parar. E aqui ao lado aqui nós temos aqui, ó, os resistores aqui, esse aqui é de precisão, esse aqui é o resistor comum. Por exemplo, esse aqui tem uma variação de 10% a mais, 10% a menos. Esse aqui não, é 1% a mais, 1% a menos. Então, no caso aqui, nós temos as cores verde, azul e amarelo, que dá 560 kΩ. Aqui temos vermelho, laranja, violeta e preto e marrom, dá 237 ohms e é um resistor de 1% de variação. Aqui é a nossa plaquinha aqui, né, com o protoboard, onde você tem um kit data pool, você tem a possibilidade de fazer o circuitinho aqui, certo? Isso aqui é no caso do dimmer, né? Então, nós temos aí capacitor, resistor, o LED, o potenciômetro, né? A vantagem daqui é que a gente tem um valor de atenção que pode pegar do kit data pool, tá vendo? Agora, o professor pode optar também em pegar aqui o protoboard, colocar vocês para fazer a montagem. E pode fazer também, pedir para vocês ir na loja eletrônica, vocês pegar e criar a sua própria placa de circuito impresso, ok? Compra lá percoreto de cobre, compra canetinha, vai pintar a plaquinha, né? Pintou a plaquinha, depois coloca para corroer, aí na onde que tem a tinta não corrói. E aí você faz os furinhos com a broquinha e depois faz a solda nas trilhas que foram criadas, né? Os equipamentos aí que a gente utiliza, ferro de solda, né? Profissional, e tem também, né? Esse daqui, que é bastante utilizado. Temos aí o nosso multímetro alicate perímetro para fazer diversas medições. Alicate de corte diagonal para a eletrônica. E temos aqui a estação nossa de retrabalho. Ele é como se fosse um soprador térmico, mas tem vários biquinhos aí que a gente tira da nossa placa, né? Principalmente quando essa placa é SMD, né? A SMD ela em cima da placa, a ligação dos componentes. Por exemplo, você vai trocar um CI lá, né? E aqui o professor Alain vai passar uma parte aí da fonte. Se você perdeu ou se você já assistiu, assista de novo, que ela é de mega importante aí. E fonte, né? Eu tenho vários alunos meus que trabalham só consertando fonte. Vou falar para você, viu? Dá um dinheirinho bom, certo? Você vê, ele sustenta a família dele com manutenção de fonte, né? Aí, fonte, basicamente, vai ver que é o mesmo circuitinho. Vai ser ter fonte estabilizada e fonte não estabilizada. Mais utilizada é a fonte estabilizada, né? Esse aluno meu lá, ele é de Goianira. Ministrei a aula lá, ó, certo? Você vê, ele sustenta a família dele com conserto de fonte. Que é o que aqui a professora Melissa
fonte de alimentação linear ela é composta por alguns blocos, sendo o primeiro bloco o transformador, tem um bloco de retificação, um capacitor de filtro, um regulador de tensão e um capacitor de saída recomendado pelo fabricante. O transformador tem a função de rebaixar a tensão que vem da rede elétrica para um valor especificado no projeto. Por exemplo, como mostra a figura 2, a figura B, o transformador é um transformador de 12 volts, tensão alternada. O símbolo da figura A representa o transformador da figura B. Então, eu tenho na entrada, no primário, 2 fios, que seriam os 2 fios vermelhos da figura B. Na saída, no secundário, eu tenho também 2 fios, que seriam os fios azuis. Note que, comercialmente, o transformador vai ter especificação de tensão de entrada, tensão no primário, e vai ter tensão de saída, tensão do secundário. Além disso, ele deve conter uma especificação de corrente ou de potência. No caso do transformador da figura B, a entrada dele é de 230 volts AC, tensão alternada, e a saída dele é de 12 volts, tensão alternada também, 500 mA. A figura C dá a simbologia de um transformador que tem no secundário 3 terminais, que está representado ali pela figura D, né? Então, eu tenho na entrada 2 terminais, 2 fios vermelhos ali, e na saída eu tenho 3 fios, fio azul, preto e azul. Sobre o transformador está colada uma etiqueta, onde diz ali, ó, 12, 0 e 12 volts. Tá? O que significa isso? Significa que no fio azul, terminal 1, eu tenho 12 volts, que o fio preto, terminal 2, é o terminal comum, e que o outro fio azul tem 2 volts, que seria o terminal 3. Se eu medir entre o terminal preto e um azul, eu vou ter 12 volts, e se eu medir entre o terminal preto e o outro azul, eu tenho 12 volts. Entretanto, se eu medir entre os terminais azuis, eu vou ter a soma, eu vou ter 24 volts. Os circuitos retificadores eles têm a função numa fonte de alimentação linear de transformar a tensão alternada que vem do transformador em tensão contínua pulsante. Existem 3 tipos bem comuns de retificadores, que são o retificador de meia onda, que usa apenas um diodo, o retificador de onda completa, derivação central, que usa 2 diodos, mas que precisa obrigatoriamente usar um transformador com 3 terminais no secundário, e tem o retificador de onda completa em ponte, apresentado ali no esquema A e no esquema C. Note que o esquema A e o esquema C representam o mesmo retificador. Então, o retificador entra a tensão alternada. Então, tem a marcação ali, ó, tensão alternada e tensão alternada. O objetivo do retificador é transformar alternada em contínua. Então, ele obrigatoriamente na saída dele tem a identificação do terminal positivo e do terminal negativo. Um retificador de onda completa, em ponte, ele pode ser construído com 4 diodos retificadores, representados ali na figura D, ou eu posso comprar uma ponte retificadora pronta, que é o que mostra a figura B. Se eu compro essa ponte retificadora pronta, ela já vem com essa marcação das saídas, indicando positivo e negativo, e das entradas para tensão alternada. Quando eu vou comprar ou substituir um diodo com uma ponte retificadora, eu devo observar o valor de corrente, que esse diodo suporta, essa ponte retificadora suporta, e o valor da tensão reversa. A tensão reversa é o valor de tensão que vai ficar sobre o diodo ou sobre a ponte quando ela estiver polarizada reversamente, ou seja, quando aquele diodo não conduz. O capacitor de filtro, ele serve para pegar aquela tensão retificada, que é uma tensão alternada, uma tensão contínua pulsante, e uma tensão mais contínua, né, mais retinha. Então, a figura A e a figura B trazem o símbolo do capacitor eletrolítico. Então, o capacitor eletrolítico é aquele que tem polaridade, ou seja, eu tenho que cuidar quando eu ligo ele, porque ele tem um terminal
o terminal positivo e um terminal negativo. O terminal negativo é representado ali na figura A pela barrinha preta, na figura B pela curva azul. Os capacitores eletrolíticos normalmente têm valores na casa dos microfarads. Além do valor do capacitor em microfarads, eu tenho também o valor de tensão que ele suporta. Então, a figura C, o capacitor suporta um valor de tensão de 25 volts, e na figura D, ele suporta um valor de tensão de 35 volts. Como o capacitor eletrolítico tem polaridade, essa polaridade vai estar identificada no componente, obrigatoriamente. Então, na figura C, vai ter uma barra branca ou cinza, indicando o terminal negativo, e na figura D, que é um capacitor SMD, aquela, como se fosse uma meia ou lua preta, indica o terminal negativo. Se eu já tenho a tensão contínua, eu posso então usar um regulador de tensão para definir um valor de tensão de meu interesse. Para isso, eu posso usar um regulador de tensão. O regulador de tensão é um circuito integrado, que o objetivo dele é pegar uma tensão contínua e regular ela no valor que eu quero. Comercialmente, eu tenho reguladores de tensão para tensões positivas fixas, como, por exemplo, 78. Então, eu posso ter 78,05, 0,9, 78,12. Posso ter também reguladores de tensão fixa negativa. Aí eu teria, por exemplo, 79, indicando que é negativo, e os outros dois dígitos indicando o valor da tensão. Existem também reguladores de tensão ajustáveis, como, por exemplo, o LM317 e para tensões positivas e o LM337 para tensões negativas. O mais comum é encontrar reguladores de 3 a 30 volts e valores de corrente de 500 mA até 1,5 A. A figura A traz a simbologia para o regulador de tensão positiva, ou seja, 78,05, por exemplo. Note que na simbologia o pino 1 é o VI, V input, tensão de entrada, pino 2 é o GND e pino 3 é o Vout, ou seja, tensão de saída. Já para o LM317, que é um regulador ajustável, o pino 3 é a tensão de entrada, o pino 1 é ajuste e o pino 2 é a saída. Então eu tenho que cuidar bem quando estou lendo o esquema eletrônico para não me confundir. Os encapsulamentos, ou seja, aspecto real, formato do componente, pode variar. Então, o mais comum de achar os reguladores 78, da família 78, é o encapsulamento TO220, que é indicado ali na figura C. Note que esse encapsulamento TO220 não serve somente para reguladores de tensão, ele serve também para transistores, para TRIAC, SCR, enfim. Então, eu tenho que cuidar, quando eu for olhar um componente, eu tenho que, além de achar que eu tenho que ler estampado o nome dele na frente, no corpo dele. Existem ainda outros encapsulamentos, os metálicos ali da letra D, da figura D e F, e o encapsulamento SM dele, que é o TO263 da figura E. Sempre devo baixar o datasheet do componente e observar qual é a capacidade dele em termos de corrente. Pensando já no funcionamento do circuito, qual é a ideia? Eu tenho, então, na figura A, identificada a tensão de entrada, que vem da rede elétrica, 110 a 220. Eu tenho um transformador, cuja função é rebaixar. Note que a onda da figura A e a onda da figura B, elas são iguais. O que diminui é a amplitude, ou seja, a tensão. O transformador ele não muda o tipo de onda, ele só diminui o valor da tensão. Tá? O retificador, ele vai ter a função de transformar aquela tensão alternada, já bem rebaixada do transformador, em tensão contínua pulsante, que a figura C mostra. Mas como é que funciona isso? A tensão alternada, ela possui, no momento positivo, um semiciclo positivo e um semiciclo negativo, e ela fica alternando isso, né? Por isso que ela é chamada de alternada. Se eu pensar num primeiro momento, marcado em vermelho, que eu tenho no ponto inicial ali tensão positiva, lá do outro lado do transformador eu vou ter tensão negativa. E aí isso aí faz com que a marcação em vermelho indicada ali saia, passe por um diodo, passa por uma carga ligada na saída ali, retorna, passa por outro diodo e volta para o transformador, a corrente elétrica. Quando o semiciclo é semiciclo negativo, ele está sendo indicado aí em azul. Então significa que eu tenho positivo em cima do transformador e negativo ali na parte de cima do transformador e positivo lá embaixo. Então o que acontece?
acontece a mesma coisa, só que agora 2 outros diodos vão conduzir. Por que um ou outro diodo conduz? É em função da polarização, né? O diodo só conduz se ele está polarizado diretamente. Então, por isso que conduzem, aí 2 diodos conduzem no momento 1 e os outros 2 diodos conduzem no momento 2. Note que a tensão de saída está ilustrada ali na imagem C. Então, no momento 1 eu tenho uma onda, que é resultado do semiciclo positivo, e no momento 2 eu tenho uma onda, o semiciclo, que é consequência do semiciclo negativo. Entretanto, a tensão que fica na saída é tensão positiva, tá vendo? Os semiciclos são só positivos. Isso já caracteriza a tensão contínua, não tem nada negativo, é tudo positivo. Entretanto, a tensão não é uma linha reta, então ela é chamada de tensão contínua pulsante, porque a onda vai até um valor máximo, depois ela volta a zero, vai a um valor máximo, volta a zero. Então ela é chamada de tensão contínua pulsante. Eu vou aproveitar essa tela. Acrescentando um capacitor de filtro, o que ele faz? Ele vai ajudar a preencher com energia aqueles espaços vazios, né? Então a onda agora ela não vai mais voltar a zero. O capacitor se carrega, e naquele pedaço onde faltava energia ali, o capacitor preenche, porque ele se carrega com energia e ele libera, ele se descarrega naquele intervalo. Essa carga e descarga do capacitor aí depende do valor dele em microfarads e depende do que eu tenho ligado na carga. Então dá para calcular isso em função da carga que eu vou alimentar. Essa onda, então, em laranja, aqui na figura C, ela representa uma tensão contínua e ela tem uma ondulação, uma tensão de ondulação ali. Ela baixa até um valor ali, mas ela baixa um pouquinho, ela sobe de novo. É chamada também de tensão Ripple, tensão de ondulação ou Ripple. Tendo essa tensão com o capacitor ali, o regulador de tensão já é capaz de regular. Então, para que o regulador funcione, ele precisa de duas coisas. Ele precisa do capacitor, porque se eu usasse o sinal sem o capacitor, ia ir para zero. Aí o regulador não consegue regular. Então, além de ele ter uma tensão mais ou menos estabilizada na entrada dele, ele precisa também ter um valor mínimo. Então, por exemplo, se eu quero um regulador 78 é positivo, 0,5 a 5 volts, eu tenho que ter na entrada dele pelo menos uns 3 volts a mais. Então, eu tenho que ter 5, 6, 7, teria que ter na entrada pelo menos 8 volts. Note que a tensão que tem na entrada do regulador ela é chamada de tensão não regulada, né? Tensão, ela já é considerada uma fonte. Já posso considerar que colocando só retificador e capacitor, eu já tenho uma fonte, mas é uma fonte não estabilizada. Qual é a desvantagem de ter uma fonte não estabilizada? Se eventualmente a tensão da rede elétrica baixa por algum motivo, a tensão da minha fonte vai acompanhar e vai baixar também. Do contrário, quando eu uso um regulador de tensão, e se eu olhar ali na figura D, ele vai manter uma tensão contínua, nesse caso aqui, nesse exemplo, de 5 volts. Note que ele precisa ter, ele tem aqueles pré-requisitos para funcionar, né? Então era isso, eu acho que a partir desse material vocês já estão aptos. Então, aqui, dando continuidade, né? Então, nós temos aí as técnicas de soldagem que a gente utiliza, que é preparação, né? Limpar e estanhar, né? Provavelmente você já deve ter feito já na aula prática. Tem que tomar cuidado em queimar, né? Certo? Porque tem que aquece, né? Tem que ter a base lá certinho, tem que ter o estanho, né? E depois que você fizer aí toda a parte de soldagem, você tem que fazer uma verificação, né? Verifica visualmente a qualidade da solda, mas não dá solda fria, garantido assim que não haja curto-circuito ou falha. Quando você vai fazer a montagem da placa aí de sua PCI, você tem que ter o posicionamento correto aqui dos seus componentes, né? Para não ter problema. Fazer uma fixação legal, ó. Tá vendo lá os furos? Fazer a soldagem e depois, no final, fazer visualmente aí a verificação e também fazer os testes com multímetro ou alicate amperímetro. O teste e depuração do sistema eletrônico, verificação inicial que a gente tem que fazer os testes funcionais aí, né, que a gente utiliza aí
o multímetro, alicate amperímetro, faz aí o teste, às vezes, se tiver a possibilidade de alimentar, e vai ter que ir verificar se caso tenha um problema, vai separar passo a passo lá o problema que está acontecendo com sua placa. Dando um exemplo, teve aluno que já colocou capacitor polarizado ao contrário, danificou o capacitor. Teve aluno que pegou e utilizou um valor de tensão incorreto e danificou os componentes. Então, tem esse detalhe. Então, aqui, ó, as boas práticas a gente pede para organizar aí a sua mesa, né? O local de trabalho. Ter atenção aos detalhes, né? Seguir todos os esquemas aí, os projetinhos. Trabalhar com segurança e ter paciência, porque circuito eletrônico, acontece o quê? Circuito eletrônico, eles são extremamente sensíveis. Qualquer coisinha você estraga o componente, entendeu? Porque se é um componente pequenininho e tal, tem que ter um cuidado maior. E aqui nós temos a explicação da primeira atividade, onde aqui você tem o seu desafio, que é programar o CLP para o acionamento da estufa com base nos seguintes princípios de funcionamento. O reservatório inicia aí com o nível mínimo de água, tá aqui, ó. Quando atingir o nível máximo, a sinalização é acionada, tá aqui, ó. Após essa etapa, as resistências para o aquecimento da estufa são acionadas, tá aqui a resistência. Quando a temperatura máxima é atingida, uma sinalização é acionada e o processo é paralisado. Então, temos nível mínimo, nível máximo, sensor de temperatura, reservatório, banco de resistência, bomba d'água, né? E a válvula de escoamento, tá vendo aqui? Quando ela abrir, pega todo esse produto, tá aquecido e joga para lá. E aí temos aí o controle de nível aí do tanque, né? Com a linguagem LED, ó. Aqui temos o sensor de nível mínimo, nível máximo, a chave seletora, a bomba. Temos aqui a parte aqui do nosso contato de selo. Aqui o professor Alan colocou os alunos que desenvolveram a prática. Esse é o supervisório, né? Aqui eles fazendo a montagem completa, né? Então, aula de CLP, controlador lógico programável, CLP Atos. O aluno aqui está programando aqui. Seria a potência, né, o total da potência acumulada. O contato Se é um fechado embaixo. circuito de tensão secundária, né? Fechado. Q1 a cada 100 metros. E você tem o do primário. Ele está colocando o travamento. Agora eu vou fazer o download. Vou fazer o download. Então, isso aqui é o cálculo aqui, que é para cada 100 metros aí. Aí você utiliza o fórmula aqui, ó, que é o parâmetro E, que é o total, multiplicado pelo parâmetro download com sucesso. O grupo aqui é chamado Ampere. Então, ok? Agora eu faço a supervisão. 0,0642. Daí o total, a supervisão, agora vai fazer o acionamento do hardware. Por isso que tem esse valor aqui. Fez o acionamento, verificando aqui no supervisório. Copiado e colado. Acionamento correto. Mas como eu não tinha Aí, acesso, eu acabei lá, aí o contato. Tá vendo que eu coloquei o total que foi acumulado nesse trecho, por enquanto. Agora, para o B0. É igual a R5. Já o de baixo aqui, ó. Verificando aí, ó. Do ponto A até o ponto B, ó. Espera parar o motor. Eu coloquei a soma do trecho, do primeiro trecho, aqui, ó, do total do primeiro trecho, com o total do segundo. Somou, né? Aqui eu coloquei essa forma no Excel. Sentido antes ou dado? E os barrinhos que você fala no acionando o hardware.
Se você fizer uma quantidade, às vezes, de células que não estão na mesma coluna, né? Aí você coloca o ponto incluído. No caso, eu peguei o intervalo e só coloquei os 2 pontos aqui que ele pega. E aí tem outros vídeos professor lá, né? E assim sucessivamente. Ó, o próximo aqui, ó. Eu já peguei do R5 até o R7, ó. Então, total... Aqui, pessoal, já indo direto aqui, ó. Nós temos aqui a parte do LED aqui, ó. Senão não dá tempo. Então, nós estamos aqui explicando a segunda atividade. Aquela foi a primeira atividade, essa segunda atividade, se você não fez. Então, nós temos o modelo da nossa placa em 3D aqui, ó. Os resistores aqui para limitar a corrente dos LEDs. Vou passar aqui o vídeo novamente para vocês, quem não pegou, né? Temos aí o capacitor, né? Certo? Então, esse aqui é o modelo do professor. E aí, tá aqui uma explicação geral sobre o LED, né? A identificação do LED, se você perdeu, se você assistiu. Essa aqui é uma parte de revisão, né? Ela é conseguida através dos materiais que se constrói o diodo. Então, através dos materiais, quando esse diodo conduz, e se ele é um LED, ele vai emitir uma luz, né? O LED, assim como um diodo normal, ele possui polaridade. Essa polaridade ela vai ter que ser indicada, né? Então, vai ter um terminal negativo e um terminal positivo. Na imagem ao lado ali, o terminal negativo, ou catodo, ou cátodo, ele é indicado pelo chanfro, ou seja, existe um corte no encapsulamento do LED indicando esse negativo. Às vezes, alguns LEDs não possuem esse corte, então eu poderia também identificar o negativo do LED olhando ele internamente. Se vocês olharem aqui na figura, eu consigo ver que o terminal negativo dele, lá dentro, ele tem uma área maior, então eu poderia identificar dessa forma. O pessoal também gosta de identificar através do comprimento do terminal. Isso só vale quando o LED for novo. Se ele tiver cortado com os 2 terminais iguais, não é uma opção válida, né? Relacionada, né, dentro do plano pedagógico. O LED é um diodo, então a simbologia dele é uma simbologia igual à do diodo. Entretanto, ele vai ter umas setinhas indicando uma emissão, indicando que sai uma luminosidade dele, né? Da mesma forma que o diodo comum, o traço ali embaixo do triângulo que forma o diodo, o símbolo do diodo, indica o terminal negativo. Não, isso. Não, porque aqui na plataforma eles colocaram... Comercialmente existem muitos LEDs, né? Então, os LEDs mais comuns são os LEDs difusos, de diâmetro de 5 mm ou de 3 mm. E as cores mais comuns são amarelo, vermelho e verde. Mas existem outros LEDs, né? Existe o LED azul, LED emitindo em branco, rosa, LED bicolor. Existem os LEDs de alto brilho, LED que pisca, os LEDs infravermelho, que a gente usa como emissor, por exemplo, nos controles remotos. Cada componente sempre vai ter as suas especificações técnicas, que a gente encontra nos datasheets, né? Então, os LEDs ali à direita, da figura 1, por exemplo, ele é um LED da cor amarela, de 5 mm, do tipo difuso. A corrente típica de funcionamento dele é de 20 mA e a tensão típica, ou seja, o valor de condução dele é de 2,1 volts. Na figura 2 tem um LED vermelho, a corrente é a mesma, só que a tensão é um pouquinho menor, 2 volts. O LED verde, a corrente é a mesma, e a tensão típica é de 2,2. Existem alguns fabricantes que colocam tipo, corrente máxima e corrente mínima. Nesse caso, a gente pega e coloca uma corrente mais ou menos no meio ali, né, para não ultrapassar o valor limite do componente. Não sei se vocês já olharam na plataforma, né, já foi corrigido, né, Sempre que eu tiver, nem sempre, mas na maioria das vezes eu tenho um LED ligado a um valor de tensão e eu preciso limitar a corrente que vai circular nesse LED. Essa limitação de corrente ela é feita utilizando-se um resistor em série com o LED. Para calcular esse resistor, eu preciso saber algumas informações, né? Eu preciso saber aonde ele vai ligado, então qual o valor da tensão da fonte em que ele vai ser ligado. Eu preciso saber as informações sobre o LED, então qual é a tensão e a corrente desse LED, que são informados pelo fabricante. E a equação ali ao lado dá
como eu calculo esse resistor. Então, para calcular um resistor, eu tenho que saber a tensão sobre ele e a corrente que passa nele. Como o LED está em série com o resistor, né, a corrente do LED vai ser a corrente do resistor. Então, a resistência do LED vai ser calculada em ohms, é igual que, primeiro eu calculo a tensão da fonte menos a tensão do LED, pego esse resultado e divido pela corrente do LED. Vou achar o valor do resistor que eu vou colocar em série com o LED. Além de calcular o valor da resistência, eu preciso me preocupar também com a potência que esse resistor vai dissipar. Então, às vezes, os LEDs estão ligados numa tensão muito maior ali, tipo, o LED está ligado lá em 20, 24 volts, então eu preciso, de fato, calcular a potência do resistor. Como é que eu calculo potência de forma geral? Potência calculada pela tensão vezes a corrente. Então, eu vou pegar, para calcular a potência naquele resistor que vai em série com LED, eu vou pegar a tensão sobre esse resistor vezes a corrente que passa nesse resistor. Então, eu calculo a potência em watts. Vamos fazer um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui um esquema eletrônico de uma fonte de alimentação linear. E a ideia é calcular ali o resistor R1 e o resistor R2. Então, o resistor R1 vai limitar a corrente para o LED 1 e o resistor R2 vai limitar a corrente para o LED 2. Note que o resistor R1 está ligado antes do regulador de tensão. Está ligado numa parte que seria uma fonte não estabilizada. Ali é indicado um valor de 15 volts, DC, corrente contínua, né? E o R2 está ligado depois do regulador. Neste exemplo aqui, o regulador ali é um 7809. Então, 78 tensão positiva, 09, 9 volts. Então, eu tenho dois valores de tensão diferentes. R1 é alimentado por 15 volts e R2 é alimentado por 9 volts. Então, o primeiro LED é um LED amarelo. Então, as informações sobre o LED são: a tensão do LED amarelo é 2,1 volts e a corrente é 20 mA. O LED amarelo é o LED 1, então ele está ligado em 15 volts. Logo, a tensão da fonte dele vai ser de 15 volts. Então, calculando ali à direita, R1 é igual à tensão da fonte menos a tensão do LED 1 dividido pela corrente do LED 1. Então, 15 volts menos 2,1, o resultado disso dividido por 20 mA. 20 mA, como é que eu coloco isso na calculadora? 20 exponencial menos 3. Ou então, ali no ladinho, né, 20 mA é igual a 0,02 amperes. Calculando o resistor R1, eu encontrei 645 ohms. Se eu for lá na loja, não vou encontrar esse valor para vender, né? Então, eu tenho que pegar um valor próximo, o valor comercial. Comercialmente, eu teria o resistor de 570 e o resistor de 680. Nesse caso, eu optei pelo resistor de 680, porque o de 570 ficaria muito abaixo e faria com que a corrente passasse dos 20 mA. Então, o valor da resistência escolhida, 680 ohms. Preciso também calcular a potência do resistor. Sempre que eu vou comprar um resistor, eu compro o valor e a potência que ele suporta. Então, qual é a tensão que vai sobre o resistor 1? É a tensão da fonte menos a do LED, é o que sobra para o resistor. Quem é a corrente do resistor 1? É a mesma corrente do LED, que são os 20 mA. Calculando ali, então, 15 menos 2,1 vezes 20 mA, deu 258 miliwatts. 258 miliwatts, eu devo, na verdade, 1/4 de watt daria 250 miliwatts, é melhor que eu opte por uma potência acima, né, dando um limite para o componente. Então, quando eu for comprar o resistor, eu vou comprar um resistor de 680 ohms e meio watt. O procedimento para calcular o resistor 2, que é o do LED 2, é igual ao resistor anterior. Então, o que eu tenho que cuidar? Que, na verdade, aqui o resistor, o LED 2, está ligado na saída, está ligado nos 9 volts, então a tensão da fonte vai ser 9 volts, e que ele é um LED vermelho. Então, a tensão do LED é de 2 volts. A corrente é de 20 mA. Estamos usando aqueles exemplos que eu dei lá no início. Então, para calcular o R2, então, 9 volts menos 2 volts, o resultado disso dividido por 20 mA, dá um resistor de 350 ohms. Comercialmente, o resistor mais próximo é o de 330 ohms. De novo, vou calcular a potência agora desse resistor. O procedimento é o mesmo, e a potência calculada deu 140 miliwatts. Então, o resistor que eu devo comprar lá é um resistor de 330 ohms e 1/4 de watt. Era isso.
Muito obrigada pela atenção e até a próxima. Alô, galera legal. Então aí, ó, dando continuidade às atividades, o professor Alan aqui, ó, demonstra para vocês aqui, ó, os reguladores de tensão, onde com vários detalhes aqui, ó, nós temos aqui, ó, que o regulador de tensão aí, ó, vamos dar um exemplo aqui, ó. O pessoal acha que a eletrônica é difícil, mas nada, é fácil, ó. Doce, doce como mel, ó. Então, você agora que sabe de eletrônica, você vai saber que o regulador de tensão, quando você vê assim, ó, 7805, é que ele regula 5 volts, pessoal. 7806, regula 6 volts. 7808, regula 8 volts. 7812, é um dos mais utilizados, regula 12 volts. 7815, regula 15 volts. 7818, regula 18 volts. E outro bastante utilizado, entendeu? 7824. 7824 regula 24 volts. Então, o final do número é o valor que regula. Fácil, não é? Fácil, 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 tá vendo? E aí, professor, e quando eu achar o componente eletrônico, está escrito não 78, está escrito 79. 79 é porque é para tensão negativa, pessoal. 78, tensão positiva, e 79, tensão negativa. Fácil, né? Facinho de trabalhar. Então, guarda na cabeça. 78 trabalha com tensão positiva e 79 com tensão negativa. E aí, explicando aqui a nossa atividade 2, nós temos aqui a nossa plaquinha aqui, como foi demonstrado para vocês. Exemplo, ó, nós temos os resistores R1, R2, R3 e R4, onde eles fazem aí a regulagem da corrente aí, né, do LED, porque o LED não pode alimentar direto. Se ele alimentar direto, ele fecha a curva, entendeu? Então, precisa limitar a corrente dele. Vamos dizer que temos LED aí de 20 mA. Então, você tem que colocar o resistor aí para estar limitando a corrente. Então, o resistor aí é utilizado aí para fazer essa limitação aí da corrente. No caso aí da nossa PCI, pessoal, o que é PCI mesmo? Placa de circuito impresso, ok? Então, aí o que acontece? Nós temos esse pote. O que é o pote? Pote é de planta? Não, esse pote é de potenciômetro, entendeu? Então, pote é o potenciômetro, ok? Fazer uma variação aí da resistência elétrica. E aí nós temos aí conector de entrada e conector de saída, ok? E o C, né? C não é de carro, C é de capacitor. Então, R de resistor, C de capacitor, D não é de dinossauro, D é de diodo, ok? Então, D de diodo, C de capacitor, R de resistor, ok? E ainda explicando aí, vocês têm que entender não só a parte já montada, não. Vocês têm que entender também o esquema elétrico, né, pessoal? Então, no esquema elétrico aí, onde a gente utiliza vários softwares aí para estar realizando a montagem. O pessoal, Alan está fazendo, que é um das próximas UC aí que vocês vão tá desenvolvendo. Tem uma UC que é desenho aí de placa, sabe? Então, essa desenho de placa de circuito eletrônico, vocês vão utilizar um software chamado Easy EDA. Easy é fácil, EDA é o nome do software. Top da galáxia o software, viu? Você entra lá, faz o seu cadastro, faz o login, e aí você tem gratuitamente. Beleza? Você tem outros softwares aí também, que é o Proteus, né? Tem vários tipos de software aí que você pode fazer isso. Mas na atividade de vocês, que é uma das próximas, e já prevendo o futuro para vocês, ó. Vocês vão fazer essa atividade aí, ó. Ele é o top da galáxia. Então, é o seguinte, ó. Essa aí
é o nosso esquema elétrico, né? Esquema eletrônico. Então, nós temos aí conector, C de capacitor, D de diodo, temos as resistências elétricas, ok? E temos o nosso regulador de tensão. Por exemplo, esse regulador de tensão 7805, que o professor falou, ele regula quanto tensão? Quanto mesmo? 5 volts. 5 volts, muito bem. Que é isso? O aluno nota 10, né? Tá vendo aí? Rapaz, você tá vendo que a eletrônica é fácil? E o pessoal acha que é o fim do mundo, né? É o negócio mais fácil do mundo, você, né? Então é o seguinte, e além de ser mais fácil, você vai ver quando você começa. Eu dou manutenção em componente eletrônico, de vez em quando, né? Então, dou manutenção em placa de máquina de lavar, placa de TV, placa de som, né? De fonte, e aí vai, certo? E aí, se você aprender mesmo, você vai ver que componente eletrônico tem uns que é 10 centavos. Tem outros aí que você vai pagar R$1, certo? Aí você pensa, aí você pode cobrar R$300, R$400. Vai depender do que tá faltando na geladeira, né? É? Então, dá um exemplo aqui, ó. A máquina de lavar e a TV. Máquina de lavar e TV tem duas placas. Uma placa de comando e uma placa de força, que a gente chama que é de alimentação. Tanto a máquina de lavar como a máquina, entendeu? E aí, praticamente, você vai realizar a manutenção dessas placas aí, certo? Geralmente eu já vou mais direto ao ponto. Eu não, porque a placa que vem, dá um exemplo da máquina de lavar. A placa, ela vem toda protegida, fera, porque vai trabalhar com água, né? Como ela vai trabalhar com água, ela tem uma cola por cima e ainda tem uma borracha por cima, assim, transparente, sabe? Então, ali você nem mexe, não. Aí, o que você faz? Quando você vai dar manutenção, você faz o seguinte, você tira a placa, vai lá na distribuidora, no caso aqui de Goiânia, aqui tem um lugar que é só de máquina de lavar, lá em Campinas. E aí eu vou lá, e eu não trabalho com placa paralela, não. Aí você tem uma possibilidade de comprar a placa paralela e a placa original. É melhor comprar a placa original. Placa paralela vai estar uns R$180, placa original vai estar uns R$240. Entendeu? Você compra a placa original que você tem aí, né? Uma garantia maior. Agora você compra a placa paralela, né? Funciona, mas é daquele jeito. Lá a garantia sou eu. Você vira as costas e já dá problema, né? Então é melhor você comprar uma placa melhor, né? E TV é o seguinte, TV caiu, quebrou a tela, pode esquecer, já era. Porque se você for trocar a tela de uma TV dessa de hoje em dia, é quase o valor da TV. Então é meio complicado, né? E aí você tem que fazer uma lista de materiais aí, ó, certo? Componente, colocar aí os capacitor, colocar regulador de tensão, resistor, potenciômetro, né? Os LEDs. LED que a gente utiliza, pessoal, do mercado, é LED de alto brilho, de 5 milímetros, tá? E os resistores, basicamente, eles são de 1/4 de watt, tá? Certo? E tem os valores, de acordo com o LED que você vai ligar. Se os LED for tudo igual, você pode usar de 180 ohms. Se for já com valor maior, 330, 470, vai depender do LED que você vai usar. Quando você vai comprar a lista de material, o cara legal já pega e já te indica aí, né? Basicamente aí, como que você vai desenvolver aí, né? A sua montagem. Ele pega e já vai perguntando. Fala assim, olha, isso aqui que você está comprando tá errado. Não, esse negócio aqui não tá certo, não. Tal. Dá um exemplo aqui. Quando eu tô animado, eu pego a placa do portão eletrônico, tem uma placa lá que a gente trabalha com sistema aí que é o de controle.
Aí você imagina que tem uma plaquinha bem pequenininha lá na placa central, que a gente só tira ela e compra outra e solda no lugar. Essa é mais fácil, né? E aí é só programar os controles, né? Então, quando você vai comprar, ele já fala para você, fala, ó, é o seguinte, ó, é melhor você comprar essa plaquinha aqui, que é bem mais fácil de fixar aqui e soldar, que você faz isso aí rapidão. Aí ele já até ensina você lá a fazer lá, ó, entendeu? Certo? Ou então, se você tiver preguiça, o que, que você faz? Você já passa para o cliente a placa completa. Eu, de vez em quando eu estou com preguiça, eu já passo aí a placa completa. Falar, não, ó, sua placa tá danificada, e aí tem que trocar a placa, entendeu? Ah, quanto que é a placa? A placa é R$ 250. Quanto você cobra para instalar? R$ 300. Entendeu? Então você trabalha dessa forma aí. Quer dizer, eu trabalho dessa forma, né? Então, na parte de consideração final aí, a montagem de sistema eletrônico é uma arte que une conhecimento técnico, habilidade manual e atenção aos detalhes. Ao dominar essas etapas, você estará pronto para criar projetos inovadores com inovação e tecnologia, igual o professor Alan. Segue os meus caminhos que você passa de ano. Gostaria de agradecer aí a presença do Fabiano, do Nielson, obrigado aí pela presença de vocês, tá, na aula de hoje. Qualquer dúvida aí que vocês tiverem aí, vocês podem mandar mensagem, tanto na plataforma, como mandar mensagem aqui. Manda um sinal de fumaça aí pelo WhatsApp aí, que a gente vai estar auxiliando vocês. Vocês conseguiram desenvolver as atividades já? Sim. Você também, Nilson? Sim. Os caras que participam da aula, né? Já fez, já refez, né? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, se vocês pegarem uma placa, alguma coisa aí, ó, vocês podem perguntar pro professor Alan que eu puder ajudar, tá? Então tá bom. Beleza. Galera, legal, obrigado aí pela presença. Fica com Deus, tenha uma ótima semana. Obrigado. E boa noite. Boa sorte. Tchau, tchau. Você também. Boa noite. Tchau, tchau. Pode ser um LDR, pode ser um trimpod, pode ser um potentiômetro, pode ser um termistor, pode ser um resistor de alta potência, que você vai encontrar mais ele na cor verde, com as características escritas nele. E as características dos resistores mais utilizados, circuito eletrônico, nós trabalhamos com a identificação com cores, que vem pintadinho num resistor. Quais são essas cores, professor? Nós temos cor preto, marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado e prateado. Esse dourado e prateado significa se o resistor aí ele tem uma precisão maior ou não. Então você imagina que o valor de resistência dele aí é de 1 quiloohm. Aí nós temos aí a parte do dourado, que ele pode variar 5% a mais e 5% a menos. E o prateado, ele já pode variar o valor de resistência 10% a mais e 10% a menos. E quando trabalhamos com a quantidade de cores, você tem a verificação aí da quantidade de números, quantidade de zeros que a gente identifica em cada resistor. Nós temos resistores de 1 ohmo, 10 ohmos, 100 ohmos, 10 quiloohmos, 100 quiloohmos, 1 mega ohmo e, por exemplo, 10 mega ohmos e assim sucessivamente, ok? Ainda continuando com componentes eletroeletrônicos que utilizamos aí em PCI, que é a placa de circuito impresso, nós temos capacitores. Capacitor, pessoal, tem a função de carregar e descarregar, certo? Então, teoricamente aí, você imagina que nós utilizamos várias funções dos componentes eletroeletrônicos com esse sistema aí de carregar e descarregar. A gente fala que tem uma curva de descarregar aí do capacitor que podemos utilizar nos temporizadores que utilizamos no sistema eletroeletrônico
sistemas de acionamento como temporizadores, né? Para a parte de sistema de parte de sequência, parte de estreito triângulo e assim sucessivamente. Quando trabalhamos com capacitores, temos capacitores despolarizados que você pode ligar tanto positivo como negativo, não tem problema. É esse capacitor aí na cor laranja. Tá vendo ele aí? Esse capacitor na cor laranja, ele é o despolarizado. E temos aí as características descritas aí no corpo dele. Ao lado aí, na lateral, nós temos capacitores com indicação de polaridade. Nós falamos que é capacitor polarizado. Quando o capacitor é polarizado, galera, legal, ele tem indicação negativa. Se você verificar essa indicação negativa, esse pino do negativo tem que ser ligado no negativo da placa. Se não, se você inverter, ele pode ser danificado. E não queira ver um capacitor estourando, certo? Isso, experiência própria. Então é o seguinte, pessoal, não pode inverter a polaridade aí que pode danificar o capacitor. Capacitor polarizado com indicação de polaridade, negativo no negativo, positivo no positivo. Professor, eu comprei o capacitor, dá para já verificar sem essa indicação? Se o capacitor for zerado, você acabou de comprar o capacitor, a vantagem é que ele vem com um pino maior e um pino menor. Esse pino menor aí, você pode verificar aí que é o nosso negativo. E o maior é o positivo. Mas, caso já for um capacitor usado, que cortou, né, os pinos dele aí, tal, com alicate de corte, não tem como você verificar, né? Aí você tem que olhar aí a descrição dele. Geralmente, quando esse capacitor começa a danificar, ele vai dar uma estufadinha. Dica do especialista. Dica do profissional que realiza a manutenção na sua máquina de lavar, na sua TV. Não deixe a sua televisão, a sua máquina de lavar ligado na tomada. O dia inteiro, a noite inteira, certo? Um mês inteiro, o ano inteiro. Por quê, professor? Na máquina de lavar, no circuito da televisão, do som e assim sucessivamente, temos uma parte que nós chamamos de fonte. Aí tá vendo esse capacitor aí? É o que tem na fonte. Devido à variação de energia, principalmente de madrugada, o que que ocorre? Esse capacitor não gosta de variação de energia. Quando tem uma certa variação de tensão e corrente elétrica, como a sua TV, o seu microsystem, o seu videogame e a sua máquina de lavar está ligado diretamente lá, ele está sendo energizado. Já viu aquele LEDzinho que fica ligado lá? Então, seu circuito elétrico está sendo energizado. O pessoal não tem noção disso. Com o tempo, esse capacitor aí, ele vai desgastando a parte interna dele e ele vai estufar. Ele vai estufando, estufando, quando vê, ele vai pegar ou vai perder as características dele. O que que significa, professor? Ah, minha TV liga, 5 minutinhos desliga. Ah, professor, minha máquina de lavar tá ligando, tá desligando. Ah, professor, minha máquina nem liga. Aí quando você vai lá verificar, a fonte do equipamento danificou. Que é justamente aí uma parte do componente eletrônico que tem nessa fonte é o capacitor. Então, com o tempo, se ele ficar constantemente ligado à energia, se tiver uma variação. Outro exemplo que pode danificar o nosso capacitor. Já viu quando acaba a energia e volta? Acaba a energia e volta. Acaba a energia e volta. Isso pode gerar o que nós chamamos de um surto elétrico. Também componente eletrônico não gosta de surto elétrico. E é outra indicação que eu peço que você coloque na sua casa. Se não colocar, depois você faça uma pesquisa aí. Coloque na sua casa um DPS, que é o dispositivo protetor de surto elétrico. O DPS vai proteger aí a sua casa, a sua área comercial contra um possível surto elétrico que é gerado justamente nessa parte aí. Quando desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Desliga a energia, liga. Quando tiver acontecendo isso na sua casa,
Desliga a geladeira. Desliga a geladeira da tomada, certo? Beleza? Se você tiver a possibilidade de ligar todos os equipamentos, para você dar um tempinho, seria melhor, né? Por isso que a gente indica na casa estar colocando um quadro geral de distribuição para estar desligando aí e protegendo os equipamentos. Então, passando aí dicas para vocês na prática mesmo, né? Falando da aula aqui. O nosso próximo componente eletrônico, nós utilizamos na ponte também, é o transformador. O transformador tem a parte de entrada, que nós chamamos de primário, e a parte de saída, que nós chamamos de secundário. Por exemplo, esse transformador aí, o professor Alan demonstra para vocês, foi o que ele pegou na prática mesmo. Então, esse aí é um transformador, que ele vai ser escrito assim, a quantidade de corrente, que é 3 amperes. Temos aí a parte da entrada, que é de 220 volts. No caso, o professor Alan está falando do estado de Goiás. Estado de Goiás, aqui o monofásico é 220 volts. Lá em São Paulo, o monofásico é 127 volts. Então, falando aqui do estado de Goiás, esse transformador é 220 volts de entrada. Desculpa. E 12 volts de saída, 3 amperes. Essa é a característica que nós falamos do transformador, desse transformador, ok? Que é bastante utilizado na placa de circuito eletroeletrônico. Outro componente eletroeletrônico que nós utilizamos é o nosso transistor. Transistor, pessoal, ele tem tipo uma dopagem aí que nós trabalhamos. E aí nós falamos que ele pode ser tanto PNP ou NPN. Lembrando que N é o negativo e o P é positivo. O transistor tem uma característica específica, ele pode ser uma parte de acionamento para abrir o circuito, fechar o circuito. Essa parte aqui nós chamamos de base. A base dele, você faz aí um controle da corrente nessa base. E aí, esquema aqui. Então você vem aqui, ó, amplia. E aí o que você faz? Você vai colar esse daqui e salvar a figura. Olha lá. Eu corrigi agora de tarde as últimas que estavam faltando. E a ruim é que vai acabar hoje. Não é tão ruim assim, não. Tá vendo? Aí só vai. Aí vai ficar. Vou salvar essa figura. A matéria que vocês estão fazendo, né? Que é o. Que é como se fosse a defesa, né? O TCC, né? Aí, você deseja salvar a figura, né? Só que aí eu vou preferir salvar ela aqui, ó. Vou lá, ó. Que eu dou um acabamento melhor, né? E termina, acho que segunda-feira. Vocês ainda vão ter alguma aula relacionada a isso? Aí, ó. Tá vendo? Aí vem aqui, ó, arquivo. Aí eu vou colocar aqui, ó, 33. Vou salvar essa figura aqui em JPEG, por exemplo. Salvar aqui na área de trabalho. 33. Eu fecho aqui, ó. Aí eu vou lá no software. E vou trazer aquela figura para cá, pessoal. Tá vendo aqui, ó? Vou trazer a figura para cá. Estou usando ela para montar meu circuito. Então vem aqui, ó. Arquivo. Vou importar, né? Arquivo, importar, imagem. Aí eu vou selecionar a imagem. Aí salvei aqui na área de trabalho.
Aí o nome dessa imagem é 33, ó. Aí, ó, vou dar OK. Olha ela aqui, ó. Clicando aqui, ó, aí você dá um ESC, vai reduzir o tamanho da imagem, né? E vai colocar ela aqui de modelo para você. Deixa eu colocar mais no cantinho aqui, fica melhor. Até ele, mas só que ele não tá, o algoritmo não tá corrigido. Porque lá o cabo é um cabo de 95, né? O que tá na planilha do Excel. Tá vendo aí, ó? E aí, vai fazer a primeira montagem, que é essa daqui, ó. Certo?